Os discípulos estavam reunidos conforme a recomendação do Mestre. Eles estavam aguardando, esperançosos, a descida do Espírito Santo. Os discípulos estavam no momento de Pentecostes. Atenção que Pentecostes era uma festa que acontecia de 50 a 50 dias, onde o povo parava e celebrava as colheitas, lembrava da bondade de Deus, lembrava do amor de Deus e da graça de Deus derramada no livramento do povo da terra. Hoje, quando falamos sobre Pentecostes e associamos ao Espírito Santo, não estamos dizendo que foi o Espírito, a descida do Espírito que deu o nome de Pentecostes, não. Mas Pentecostes já existia com esse nome do Penta, do 50. O que está acontecendo é que foi justamente nessa época em que o Espírito Santo decidiu descer. Porque nesta época Jerusalém estava cheia. Havia povo de toda a terra em Jerusalém para celebrar essa festa, porque afinal era uma festa de amor, uma festa de comunhão, uma festa de amizade, celebração e gratidão ao Deus Todo-Poderoso. E está a acontecer que eles, enquanto estavam reunidos, veio do vento um som, como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu o lugar em que eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Veio vento, um vento forte e impetuoso, e foram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. E nesse assunto de línguas não precisamos nos aprofundar muito. Quem crê, crê. Quem não crê, pronto. Só não critique o que não sabe, o que não conhece, porque está claro aqui que tanto eles receberam uma capacidade idiomática, como receberam capacidade para orar em mistério, naquilo que só Deus entendia. E não é o assunto aqui em discussão, mas aqui o prisma vai, o destaque vai para o poder e a ação multifacética do próprio Espírito Santo, que operou sobre estes homens que não tinham letra. Não tinham letra significa que não eram famosos pelos seus estudos, mas estavam tomados pelo Espírito e estavam fazendo coisas extraordinárias. Vento e fogo é o que desceu naquele lugar. O Espírito Santo é o vento, é o assopro de Deus, é o íntimo, é o Espírito, o poder, a glória, a graça de Deus, é a pessoa do próprio Deus, é o seu Espírito Santo que é derramado como vento. Adivinha só, o vento ele tem força, tanto quanto ele pode ser suave. Ele é suave para nos conscientizar da palavra e do arrependimento, e ele vem com força para derrubar toda resistência. Fogo simboliza purificação. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que nos purifica, que nos queima por dentro para tirar todo vestígio de maldade, todo vestígio de maldição, todo vestígio de pecado. É o Espírito Santo quem nos renova, é o Espírito Santo quem nos transforma. E quando ele deixa claro, todos foram cheios do Espírito Santo. E como é que vamos testificar estas coisas? Estes homens estavam tão cheios do Espírito Santo que algumas questões começaram a ser levantadas. Estes homens estão cheios de mosto. Estes homens
estão bêbados. Talvez eu dizia assim: estão bêbados e embriagados, mas não com vinho em que há contenda, mas com o Espírito Santo de Deus. E isso é tão forte, é que quando o Espírito Santo desce, a nossa perspectiva muda. Quando o Espírito Santo está em nós, a nossa forma de viver é transformada. Eu já comecei a pregar porque tem um homem de coragem e uma mulher de coragem a me ouvir. Tem alguém que já experimentou o Espírito Santo. Eu sei que você já experimentou o Espírito. Aliás, você anda com o Espírito. Você tem andado no Espírito, meu irmão, minha irmã, e você sabe do que estou falando. Quando somos cheios do Espírito Santo, recebemos os dons de Deus. E o que os dons de Deus fazem? Eu gosto da definição que o pastor Yosef Akifa atribui aos dons. Ele diz que os dons são uma capacidade que Deus dá ao homem, sem a qual ele nunca chegaria aonde o dom lhe fará chegar, sem a qual ele nunca faria o que através dos dons ele poderá fazer. Por isso é que você está olhando e está vendo Pedro se levantar para pregar a pura, a boa e a verdadeira palavra. Pois é, Pedro foi tão profundo que é necessário que eu leia algumas coisas que Pedro falou. Acompanhe comigo no versículo 32. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado, como escabelo para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, eles ficaram compugnados, eles ficaram assustados, eles ficaram ansiosos com o que estavam a ouvir. Mas agora, por que eu fiz a leitura? Para você perceber a profundidade das coisas que foram faladas, foram ditas por Pedro, a profundidade das coisas que um pescador disse. Quem ensinou Pedro a falar desta maneira? Porque quando Jesus estava na terra, Pedro nem falava dessa forma. Lembra que Pedro ainda o negou 3 vezes e o galo cantou. Então Pedro não era exatamente a pessoa mais indicada de quem fôssemos esperar tais palavras, mas é isso que o Espírito Santo faz. Ele toma as coisas loucas para confundir as sábias. Ele toma o improvável e estabelece a sua probabilidade. É dessa forma que ele trabalha. Ninguém poderia pensar que esse Pedro que o negou é o mesmo que o está defendendo e testemunhando com a própria vida. Pedro nunca poderia expressar de Davi e podermos pensar não que esse Pedro teria capacidade. Não. Na nossa cabeça isso não entra. Quando é que isto aconteceu? Quando o Espírito Santo desceu. Pedro tinha missão a cumprir juntamente com os outros discípulos e não poderiam fazê-lo se não fosse pelo Espírito Santo. Pois é, agora o povo se voltou e olhou para Pedro, reconheceu a sua autoridade e perguntou para Pedro: querido irmão, o que nós vamos fazer? O que devemos nós fazer? Cada um de vocês, disse Pedro, arrependa-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus pecados e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Seja batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Pedro que supostamente a quem ninguém daria ouvido, agora todo mundo está pedindo orientação.
Agora todo mundo está recebendo orientação. Essa geração perversa, salvem-se dessa geração corrompida. Meus irmãos, minha irmã, meu irmão, eu não sei quais são os desafios que a vida vai te propor. Eu não sei quais são os desafios que a vida já está te propondo, mas eu quero te dizer, sem o Espírito Santo você não vai longe. Sem o Espírito Santo não vai dar certo. Quer fazer o extraordinário, busque o Espírito Santo. Quer viver uma nova dimensão com Deus, busque o Espírito Santo. Já se arrependeu? Ótimo. Está estudando a palavra? Já foi batizado nas águas? Ótimo. Agora busque o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo traz duas coisas principais na tua vida: a manifestação dos dons espirituais e a manifestação dos frutos do Espírito. Sem o Espírito não se vive o cristianismo. Sem o Espírito Santo não podemos ter comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo não podemos testemunhar Cristo. Sem o Espírito Santo não podemos viver de acordo à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez você tenha vacilado em muita coisa, porque você vai na tua força, você vai na tua sabedoria, mas a Bíblia já alertou: não é na tua força, não é na tua sabedoria, é pelo Espírito Santo. Há pedras que vão ser removidas na tua vida só pelo Espírito Santo. Há caminhos que só o Espírito Santo vai abrir. Então, meu irmão ou minha irmã, pare de sofrer à toa, pare de se esforçar à toa. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Talvez você esteja lutando, oh mãe, para a conversão dos teus filhos. Talvez você esteja lutando, oh pai, para a conversão dos teus filhos, os teus netos, os senhores que já são avós, que me ouvem, teus amigos, teus irmãos. Você está lutando para a sua conversão e até agora nada. Parece que quanto mais você fala de Cristo, fala de igreja, mais essas pessoas se enraivecem e se afastam da salvação. Mas às vezes a questão é: você quer convertê-los ao Senhor ou quer que o Espírito Santo faça isso? Você só tem autoridade da parte dele para fazer uma coisa: ser cheio de duas coisas: ser cheio dele e testemunhar ele. Agora, penetrar no coração, penetrar na alma, penetrar na estrutura, é trabalho do Espírito, porque o Espírito é a palavra que penetra no mais profundo e faz a divisão entre as juntas e medulas. É o Espírito quem conscientiza o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, talvez certas coisas não estejam funcionando porque você está fazendo na tua força. O teu marido não vai parar de te trair porque você lhe chama atenção. Ele vai parar de trair porque através da tua chamada de atenção, o teu Espírito vai, o Espírito Santo vai trabalhar nele. O teu marido não vai sair da bebida porque você está fazendo escândalo, não. Ele vai sair da bebida porque você coloca o joelho no chão e ora. Teu filho não vai largar a droga, tua filha não vai largar a prostituição porque você lhe atormenta com palavras de dia e de noite, não. Vai largar porque você de dia e de noite dobra o teu joelho em oração e o Espírito Santo virá em teu favor e trará a resposta. Lembra-te, depois que aceitamos a Cristo, somos tomados pelo Espírito. Não é mais no nosso método, não é mais na nossa força, não é mais na nossa forma, é na força dele, no método dele, na forma dele, no querer dele, na hora dele, porque ele é soberano sobre nós. Meus irmãos, olhem só o que está acontecendo no versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e as orações. Eles tinham tudo em comum. Partilhavam bens espirituais e partilhavam bens materiais. Todos estavam cheios de temor e muitos sinais.
Eu gosto destas coisas aqui que estão escritas, porque todos estavam cheios de temor. Acompanhe, versículo 43. E muitos sinais e maravilhas se faziam por meio dos apóstolos. Uma vez alguém perguntou se os dons cessaram. Eu respondo rápido: os dons não cessaram porque o Espírito não cessou de trabalhar. Uma vez alguém perguntou por que já não se vê milagres, já não se vê maravilhas no meio do povo, no meio da igreja. E eu tenho aqui a minha resposta: todos estavam cheios de temor, e por causa disso muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. A minha resposta é: por que já não há milagres na nossa igreja? Por que está mais fácil ser um pastor coach do que um pastor verdadeiramente profeta e operador de sinais e milagres, como a Bíblia disse? Por que é fácil alguém assumir que tem dom da palavra, mas nunca assumem dom da cura, de operação de sinais e maravilhas? E por que aqueles que vêm a operar normalmente deixam o povo com o pé para trás, como se fosse um bruxo, como se fosse um homem das trevas? Eu já explico por quê. Nós perdemos o temor, as igrejas perderam orientação. E quando digo as igrejas, não estou dizendo todas, e entenda que estou falando de algumas que infelizmente dão muito nas vistas. Hoje as irmãs querem ir para a igreja de qualquer forma, a roupa apertada, a roupa marcada toda no corpo, e o irmão não sabe se olha no altar ou se fica contemplando a irmã enquanto ela louva, dá oferta ou desfila na igreja. É verdade, hoje nós olhamos para as nossas igrejas, há decência no protocolo de certa forma, há decência no pregador também de certa forma, mas quando olhamos na igreja no geral, parece que cada um faz o que quer, cada um anda como quer. Aliás, alguns se apresentam bem quando vão servir no altar, mas se não vão estar no altar, usam seu corpo como bem entendem, como bem querem. Em muitos momentos dedicamos 30 minutos ao microfone para o demônio dizer o seu nome, sua localização, data de nascimento e seus projetos de vida. É verdade, damos microfone aos demônios para fazer publicidades, mas as famílias estão se perdendo. O coxo está querendo andar, o cego está querendo ver, a mulher desesperada quer ouvir uma palavra de esperança, mas já não há temor na igreja. Se não há temor na igreja, não há Espírito Santo na igreja. Se não há Espírito Santo na igreja, não há sinais, não há maravilhas, não há profecia, não há arrependimento, porque só Ele manifesta todas estas coisas. Meus irmãos, oremos para que Deus tome conta das nossas igrejas. Oremos para aqueles que estão desviados possam voltar ao caminho. Todos os dias eles estavam reunidos no pátio do templo, partiam o pão, participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, iam louvando a Deus. As nossas igrejas não têm mais sinais e maravilhas, e para piorar, elas estão vazias. Por quê? Porque não há comunhão, não há testemunho do amor. Por isso Deus não está acrescentando aqueles que se hão de salvar. Sabia que o próprio Deus pode impedir que certas almas se convertam para uma determinada igreja? Pois, sabe por que Ele impede? Porque há algumas carregando o nome, mas na verdade são casas de Satanás, são casas de filosofias humanas. Por isso essas igrejas, muitas delas não crescem em qualidade, elas crescem em quantidade. Igreja cheia de pessoas vazias, igreja cheia de gente que não quer saber de santidade, não quer saber de amor, não quer saber de paz. Pois é, era o amor que era o símbolo. Os que tinham, sentiam; os que não tinham, era como que se tivessem, porque tudo era de todos. Isso é que estamos falando de amor. Isto o que é? Estamos falando de bondade, dos frutos do Espírito
Espírito a se manifestarem. A questão é, por que já não se manifestam os frutos do Espírito na nossa igreja? Por que o irmão chega de um carro novo, de repente o outro também chega e a outra também chega? Queríamos aplaudir e dizer, Deus está abençoando. Seria bom, mas às vezes é uma competição severa que os nossos irmãos estão fazendo. Pois é verdade, hoje muitas igrejas perderam o foco, deixaram de ser coluna e firmeza da verdade. E eu não estou falando que isso aconteceu num processo coletivo, não. Isso tem a ver com as particularidades. Se cada membro do corpo fizer a sua parte, se cada membro do corpo fizer o que foi chamado para fazer, você não está me entendendo, então eu vou esclarecer. Se eu e você fizermos a parte que fomos chamados para fazer, a igreja vai mudar, a igreja vai ter parado de apontar. Que Deus segure aquelas igrejas que ainda são verdadeiras, que lhes aumente a fé e a graça para continuarem sendo verdadeiras. E quanto às falsas, essa aqui é a palavra de repreensão: arrependei-vos dos vossos pecados e voltai-vos para o Senhor. De outra forma, Ele mesmo fará a sua parte de aniquilar-nos do seu livro. Por isso, meu irmão, minha irmã, ainda podemos viver os sinais, ainda podemos viver as maravilhas. Os bancos da igreja podem voltar a ser cheios de pessoas cheias do Espírito Santo. É só temermos ao Senhor. Marido, ame a tua mulher. Mulher, seja submissa ao teu marido. Traiu, perdoem-se. É melhor perdoar quando há um arrependimento confirmado. Filho, ouve os conselhos do teu pai e da tua mãe. Jovem, está namorando, não fornique, não seja imoral. Ame a tua namorada. Moça, ame o jovem da tua mocidade. Cuide dele, mas não caiam em tentação, não se percam. Senhor empresário cristão, pague os impostos, trate bem teus funcionários. Você que tem funcionários em tua casa, trate-os bem. É esse testemunho que os discípulos começaram a pregoar desde sempre. Era um amor, era uma comunhão, era uma partilha. Talvez você esteja reparando que é um irmão na igreja se vestir mal ultimamente, não porque anda de forma indecente, mas parece que não tem roupa para usar, e o sapato que ele mete é o mesmo, aquele furadinho, aquele que está perdendo a cor. E adivinha só, você já perdeu a noção de quantos pares tens no armário? Você já perdeu a noção de quantas peças de roupa você tem? E às vezes a igreja, eu vejo muito comportamento em nós como crentes, que somos muito rápidos em abençoar as pessoas lá fora. O irmão sai e vai fazer uma campanha de doação na esquina da comunidade e tal, mas às vezes é na sua própria igreja onde a necessidade está. Então abra os teus olhos para quem também está próximo de você, porque uns querem fazer lá fora, porque de lá fora os aplausos surgem, mas aqui fica entre nós, e o que fica entre nós é maior, para que depois todos nós possamos com amor espalhar, porque somos eclésia, guiados para fora, testemunhar Cristo ressurreto. Então, meus irmãos, que todas essas reflexões sirvam para voltarmos a viver a comunhão dos atos, assim como os apóstolos, a comunhão de partir do pão e da comunhão das orações, todos os dias, amando a Deus de todo o nosso coração, toda a força e todo o entendimento, todos os dias, amando o nosso próximo como a nós mesmos, e a glória do Senhor vai se manifestar continuamente. Apesar dos nossos pecados e falhas e limitações, Deus é tão misericordioso que a chama continua ardendo e não vai se apagar. A chama continua lá e não vai se apagar. Por quê? Porque ninguém pode parar um vento veemente e impetuoso que vem com fogo e glória. Ninguém pode parar o Espírito Santo de Deus. Ele vai se manifestar. Haverá um bom futuro e teremos respostas para as nossas orações, em o nome do Senhor Jesus.
Amém.